Eu chamei os roteiristas de Ordem Paranormal pra ranquear todos os protagonistas do RPG e tentar chegar em um acordo de que nota dá pra cada um deles. Mas as nossas opiniões foram um pouco... fique com o vídeo. Deixa o like aí, por favor. Oi, eu sou o Caê, eu sou criador de conteúdo de RPG e hoje eu vou trazer a tier list dos protagonistas de Ordem das principais temporadas. Essa é a única tier list que importa, porque eu vou estar com pessoas muito especiais aqui, como vocês já viram na nossa intro. Funcionou! Estou aqui com Biff, do Ordem Paranormal, roteirista de Ordem Paranormal e criador de conteúdo nas interwebs de RPG. Stefano, também sou roteirista de Ordem Paranormal, junto com o Biff e com o Selbit. A gente tá escrevendo Hexatomb, né? Quem é Selbit? Depois a gente vai falar, ele tá na lista ali de protagonistas. Boa. co-criador, né? Co-criador. Primeiro da nossa lista, Daniel Hartman. Cara, Eu vou falar antes da gente começar aqui que a gente não quer desrespeitar nenhum personagem, nenhum jogador. É só opinião própria e alguns conceitos. Vamos deixar definidos os conceitos? Conceitos, Aqui. que conceitos? Sim. qual é o conceito? Como é que a gente vai ranquear isso aqui e como é que vai funcionar Tá. antes da gente começar? Eu tinha um podcast antigamente, vocês não devem conhecer, mas eu costumava falar muito sobre o papel que o personagem tem na história, tá ligado? Tipo, se ele tem um papel relevante, se ele fez coisas interessantes que levaram a história pra lugares interessantes, pra mim, ele já fica mais bem ranqueado, assim, né? Claro que a interpretação do jogador, eu acho que é um papel, uma parte importante, né? O design, óbvio que a gente vai ter que considerar, porque tem um personagem com design muito foda, que não necessariamente fizeram grande coisa. Eu gosto. Essas são as coisas que eu consigo pensar de cabeça, assim. Uma coisa do Daniel Hartman específico é que ele é um personagem meio coringa, eu sinto, no Ordem Paranormal. Porque ele pode ser inserido em literalmente qualquer contexto, porque ele é um escritor de contos de terror. Ele pode ter o nome dele em literalmente qualquer coisa. E eu acho que o Selbit soube aproveitar muito isso, principalmente lá em Desconjuração, por exemplo, onde a gente volta a ouvir o nome dele. E eu sinto que ainda existe chance da gente ouvir o nome dele. A gente teve um livro inteiro lançado pela Jambô, Exato. com contos do Daniel Hartman. Ele é um personagem que, pro lore de Ordem Paranormal, é super importante. Por mais que tenha participado ali de 2 episódios e tenha morrido e tal, eu acho que pro lore de Ordem Paranormal ele é muito importante. Eu não colocaria ele abaixo de A, tá ligado? Eu acho legal a gente levar em consideração também a parte de apego emocional. Quanto a gente se apega àquele personagem. O gosto pessoal ele vai ter que vir em algum momento, né? O quanto aquele personagem impactou na história, o quanto que ele impactou a gente quando tava assistindo. Cara, jogar os personagens de iniciação é muito difícil. É uma temporada muito truncada, sabe? A gente ainda tava definindo o que ele queria fazer com a história. E alguns personagens não foram tão bem aproveitados, não tanto por culpa dos jogadores, mas às vezes por culpa das circunstâncias da mesa, por causa da história, por causa da maneira como os jogadores ainda estavam entendendo como funcionava aquele formato. Então, dadas as circunstâncias, eu realmente acho que o Daniel teria que ficar muito acima, assim, na nossa linha de Dito isso, pra mim ele é um B. Pra mim ele é um B também. Eu acho que agora... eu entendo o conceito da utilização dele na narrativa, mas eu colocaria ele num B por gosto pessoal mesmo. Tipo, em questão de, tipo, a personalidade do personagem me agrada muito, assim, sabe? Tá bom, vamos de bem, então. Chegamos num B, então. Lembrando que provavelmente em algum momento a gente vai mudar esse tipo de lugar. A gente provavelmente vai pensar e vai... mudar a ordem das coisas. Alexander Cole. É um desses exemplos que eu acho que não foi muito aproveitado por causa do tempo e principalmente da introdução dele. Isso é uma coisa que mestrando RPG eu já vi várias vezes, que se tu vai introduzir um personagem que já é um suspeito de alguma coisa, sabe? Principalmente para jogadores como a Gabi, né, que já é uma pessoa muito desconfiada, colocar um dos personagens ali como um dos principais suspeitos de alguma merda que tá acontecendo é uma coisa que pode ser uma armadilha pra dinâmica da mesa. Eu acho que é o que foi. Foi o que aconteceu. Infelizmente, o Alexander sofreu muito na mão dessa mesa, coitado. E eu sinto que por conta disso, o LJ não conseguiu desenvolver muita coisa. Pois é. Né? Então, eu colocaria ele no mínimo, no mesmo nível do Daniel, né? Se a gente tá colocando ele no B, eu acho que o Alex é um B também, sabe? E eu ainda paro e penso que, tipo, seria muito interessante ter visto a continuação dele em Ordem Paranormal, porque ele, tipo, porra, ele é um professor. Eu vi o LJ falando que se ele tivesse entrado pra Ordem, ele seria talvez um ocultista, né? Um estudioso do paranormal. Eu achei isso muito legal, sabe? Teria sido um personagem que eu acho que teria rendido muito nas temporadas seguintes. Agora fudeu. Thiago Fritz, pra mim é essa, entendi. Eu adoro o Thiago. Eu acho. Eu adoro o Thiago, eu acho que é um personagem muito rico, muito carismático. Eu, quando comecei a assistir Ordem, eu não sabia quem era o Hakim, então eu não fazia ideia de se ele era daquele jeito ou não, e eu descobri que ele não é daquele jeito. Aquele era o personagem, eu acho que ele interpreta o Thiago muito bem, sabe? Ele tem um papel muito importante no Ordem,
mesmo depois da morte dele. Ele matou o Deus da Morte, tá ligado? Sim, tipo... mano, ele faz parte da nossa temporada favorita, Segredo na Floresta. Exatamente. Pra mim, eu sempre me apeguei muito a ele. Eu acho o Thiago um personagem muito humano. Tudo que ele faz, todas as reações, até o jeito que ele fala, um jeito mais calmo, mais tranquilão. Eu já conheci o Hakim antes, o jogador de LoL, eu conheci o Hakim. Quando eu vi o Hakim, vi o Thiago, eu falei, nossa, mano. E isso aqui é muito bom, esse personagem é muito bom. Sim. O Thiago foi um personagem que cresceu mais no meu conceito quando eu vi o Dante. Porque eu também comecei a ver o Iniciação, não conheci o Hakim. E até uns tempos atrás eu também não ia muito, tipo, buscar conhecer o Hakim. Mas quando eu vi o Dante, o Hakim interpretando o Dante, eu percebi que, tipo, o Thiago não é só o Hakim. É, tipo, é um personagem ele é um que personagem. ele tá interpretando. Eu me liguei, tipo, ok, esse personagem existe, ele não é só o Hakim. E o final dele foi perfeito. monstruoso. Foi monstruoso. Pra mim ele é S. Foi perfeito. Eu acho que S é justo. A gente vai deixar um limite de personagens no S? Ou Acho que não? Não? Acho que não. Eu acho que O que tu acha? Não, então não. Tá bom. É tranquilo. Deixar ele no S, então. Elizabeth Weber. Cara, Weber. eu acho ó, polêmica. é um personagem polêmico, Ela é a né? minha personagem favorita desde o... Tem muita gente que não gosta Iniciação. dela e eu gosto muito da Liz. E assim, eu acho que se a gente tá dando a importância que o Thiago tem, porra, a Liz tem 5 vezes mais importância no lore de Ordem Paranormal do que o Thiago. Muito pra caralho. A Liz é um pilar de Ordem Paranormal, né? Eu acho que a Liz representa uma coisa que faz falta em algumas mesas, que é o personagem que tá interessado no lore, que tá obcecado por resolver o problema. E isso é muito Ordem Paranormal. É o personagem que ele precisa descobrir o mistério a qualquer custo e até o custo da própria sanidade. É o obstinado, né? O obcecado. Exatamente. Existem muitos agentes que são obstinados e são obcecados por buscar as respostas, mas eu acho que nenhum deles chega no pé da Liz. Eu gosto muito de como a Liz não é uma boa pessoa. Sim. A Liz é uma pessoa muito problemática, né? Ela desconta nos outros as frustrações dela. É isso que eu ia falar. A Liz, muita gente não gosta dela porque ela cometeu muitos erros e ela é uma personagem muito amarga. Só que o Ordem, ele é um universo extremamente amargo e horrível e ruim. E ela combina com esse universo. Eu também acho. Ela é um personagem que ela combina com o universo que ela tá inserida, entendeu? Então, sei lá, um personagem totalmente alegre, lutando contra criaturas horrorosas, não faz sentido. Eu acho que ela é a melhor personagem feminina até hoje. Eu acho que a Liz é um símbolo do Ordem Paranormal, assim, né? Eu acho que ela representa o Ordem como poucos personagens. Christopher Cohen, eu acho que ele teve pouco tempo, mas pra mim, pessoalmente, a cena que me inseriu mesmo dentro do Ordem foi a morte do Chris. Como roteirista, eu tava assistindo a série... É divertido, eu gosto do Selbit, eu gosto do que ele tá construindo aqui. Quando eu vi a profundidade que a mesa tomou depois da morte do Chris, eu digo, não, isso aqui não é só um RPG normal. Isso aqui não é uma mesinha de amigos. Isso aqui é um RPG muito profundo e muito rico. Ele é um divisor de águas onde tu percebe que, tipo assim, tá, isso aqui ela é uma história diferente. Realmente as coisas têm consequências aqui. Tu entende as consequências daquela parada. Mano, eu chorei muito. Mano. O Chris, pra mim, ele foi um personagem que trouxe o conceito de que, cara, tá tudo certo tu se lavar de chorar em mesa de RPG. Tá tudo certo se apegar ao personagem, tá tudo certo a tu, tipo, presenciar a morte daquele personagem e sentir isso, e isso era uma nuance do RPG que eu não tinha pego ainda, sabe? Era uma parte do RPG que eu não tinha me conectado ainda. Porque eu jogava na época, só que eu não tinha esse apego tão grande aos personagens, sabe? Assim. E quando eu vi que isso era uma coisa que podia acontecer numa mesa, eu pensei, ok, isso é RPG pra mim. Exato. Eu também mudou muito a minha perspectiva. Eu acho que eu tô sentado aqui hoje muito por causa desse momento no RPG, sabe? Tipo, me impactou de uma maneira que tá causando consequências pra mim agora, 5 anos depois, sabe? Exato. Mas aí eu vou cortar. Fala. Pra mim ele não é um S. Não, ele não é um personagem muito rico. Ele obviamente não foi muito aproveitado, porque ele durou 3 episódios. Exato. Eu acho que tem uma coisa legal no Chris, que ele era a luz daquela equipe, né? Tipo, ele era a pessoa mais animada e mais, Era o paizão, né? Ele era o paizão da equipe. E a morte dele foi mais impactante por causa disso, sabe? Tipo, ele trouxe todo mundo pra baixo, tá ligado? Ainda por cima ele tinha um filho dele ali dentro da equipe, né? Mas realmente, tipo, se for assistir os 3 episódios em que ele participa, não é como se ele tivesse, tipo, brilhando a cada momento, sabe? Eu colocaria ele ali entre B ou A. Eu botaria ele no A, por causa da importância dele, por tudo que ele trouxe pro RPG, mas ele, tipo, eu não colocaria ele no S porque o personagem em si não é, tipo, eu gosto muito dele, mas não é, tipo... Acho que a gente tá falando muito sobre as consequências daquele personagem ter morrido. Do que ele em si. Exato, eu acho que sim. Ele em si não foi tão aproveitado. Agora é foda. F. Mano, aqui não vai ter muita conversa.
vai ter muita conversa, ele é o GOAT. E pra mim tá na frente dele. Ele é o GOAT. Desde o Segredo da Floresta, ele era o melhor personagem. Sempre foi meu favorito. Eu tenho que admitir uma coisa. Quando eu vi o Calango entrando na mesa, eu pensei, que porra ele tá fazendo aqui? O que esse cara tá fazendo aqui? O que o Calango tá fazendo jogando RPG, tá ligado? Os caras estão fazendo aqui. Nunca queimei tanto a língua na minha vida. Puta que pariu. Assim como a morte do Chris, toda a reação do César à morte do pai dele foi um divisor de águas gigantesco no RPG. E o que RPG é pra mim. Ele foi 50% da cena, se não até mais. Exato. Eu entrevistei o Calango, né, no Nordencast muitos anos atrás, e uma coisa muito interessante que eu ouvi dele é que eles permitiu ser mais o Thiago Elias ali na mesa do Ordem Paranormal do que ele é na live, sabe? Sim. Tipo, na live tu vê muito o Calango, no Ordem a gente viu muito o Calango como ele é de verdade, sabe? Não como o streamer, né, ou a pessoa para providenciar entretenimento. Eu acho isso muito foda, né? O Kaiser é um personagem muito rico. Não é à toa que as pessoas são obcecadas com esse personagem até hoje, né? Ele é um personagem que tem muitas contradições. Ainda assim, ele é muito consistente, né? De um episódio pro outro, vai acontecendo coisas com ele, isso vai moldando a personalidade dele, né? Tipo, vai deixando ele pra baixo, mas também vai evoluindo. Sim. Eu gosto muito no final de Desconjuração, quando ele começa a ficar obcecado com a ideia de ser um herói, e ele fecha isso com a morte dele, sabe? Tipo, isso é uma construção que o Calango criou. Sim. Não veio do Ordem, entendeu? Eu sempre brinco que o Kaiser, ele é 3 personagens, assim. Ele é o César, ele é o Kaiser no início de Desconjuração pro meio, e ele é o Kaiser do final de Desconjuração. Ele é um personagem que ele tem muitas camadas. Desde o Segredo da Floresta, na mesma temporada, ele evolui muito, muito, assim. Desde a relação dele com o Joe e depois a morte do Chris, ele evolui muito também. Mano, o final dele em Desconjuração é épico. Não teve final melhor, não teve cena melhor, eu acho, até hoje. É o momento que mais me impactou também. Mas a minha cena favorita não é a morte do Kaiser. Pra mim, a minha cena favorita é quando, no episódio que o Joey tá indo pras máscaras. Exatamente, qual cena? E ele começa a ter uma crise de pânico, de ansiedade, porque o cigarro... Não é porque o cigarro dele acabou, mas é por isso que ele tem a crise. Sim. E o Joey caga pra ele, não entende. E ele fala, é só comprar um cigarro novo. E daí ele fala a frase que eu quase decorei. Não é assim que funciona na minha cabeça. Não é porque meu cigarro acabou, é só comprar outro. Mas na minha cabeça não é assim que as coisas funcionam. E, mano, pra quem tem ansiedade, pra quem sofre com ansiedade ou qualquer outra síndrome assim, aquilo me fez ver o Kaiser como um personagem muito real. Joey! Já tá rindo aqui. Olha aí, ó. Não dá, gente. Eu gosto do Joey, mas também. não do Joey do Segredo da Floresta. Eu gosto dele em algumas partes, eu acho, pra mim ele me traz as minhas memórias mais afetivas de Ordem vem do Joey. O arco do Joey em Ordem Paranormal é o melhor arco que a gente tem de um personagem em Ordem Paranormal. No sentido de que a gente tem um ponto A e um ponto B muito bem definidos. O personagem do Joey é muito bem moldado pelas coisas que acontecem durante a série com ele. Fundamento gradual do personagem que vai acontecendo temporada após temporada até a gente chegar no ponto em que ele já quase não está reconhecível. Nesse sentido, eu acho que ele é o personagem mais rico em termos de desenvolvimento. Porque até o Kaiser já começou de um jeito e continuou basicamente da mesma maneira em termos de psicologia e tal, ó, mais traumatizado e tal. Mas, tipo, o Joey não, mano. Ele não era aquela pessoa no começo de Segredo da Floresta. Ele mudou muito. E, na minha opinião, ele não mudou de graça. Na minha opinião, ele mudou porque as consequências das coisas que aconteceram com as pessoas ao redor dele fizeram ele ficar daquele jeito. Já no começo da Desconjuração, aparece outro Joey. Outro Joey que era... Porque eu não gosto muito do Joey do Segredo da Floresta, mas é por causa da personalidade do personagem e tal. Acho que ele não trouxe cenas muito interessantes. Mas em Desconjuração, ele já foi melhor. E em Calamidade, pra mim, é o ponto alto dele. A minha cena favorita da Calamidade, eu lembro que eu levantava e eu gritava, é quando o Joey voltou das máscaras. E quando ele entrou pras máscaras, eu tava assistindo... Era pandemia, eu tava assistindo de noite, sozinho. Aquela música dele no final do episódio, eu chorava, assim, ó. Eu sou muito difícil de chorar assistindo alguma coisa. Eu me debulhava em lágrimas. Eu falava, não é possível, os caras tiraram o Joey de mim, do menino. E daí ele volta e eu levanto da cadeira. Eu, filha da todos os palavrões possíveis. Eu acho que ele traz cenas muito boas. Tá, vai, avacalha o Joey. E agora ele vai avacalhar. Eu não tenho muito que... Eu tô com medo. Não, ó, vamos lá. Tem coisas no Joey que me incomodam. Isso mais no Segredo da Floresta. Eu concordo que a partir de Desconjuração ele começa a ser um personagem um pouco melhor. Cara, me desculpa, eu acho que o Joey no Segredo da Floresta parece uma caricatura ambulante bizarra, assim. Ele é meio bizarro. E tudo bem, tipo, a gente vê a transição de um personagem que é 100% inocente pra um personagem que é foda, que usa máscara e que sei lá o quê. Tem muitas coisas no Joey
que me incomodam, principalmente na relação dele com outros personagens. A relação dele com a Liz é uma relação que eu particularmente acho um pouco estranha. Relação de mãe e filho um pouco bizarra. Porque ele é meio velho, né? Então, tipo, tecnicamente assim não faz muito sentido. Eu acho um pouco, parece parasocial, assim, né? É muito parasocial. Tudo bem, o Joey cresceu num ambiente lá onde a família dele era muito incisiva com ele, assim. Querendo ou não, ele encontrou no Thiago e na Liz, assim, figuras paternas, assim, quase, figuras de autoridade, de mestre, assim, que foram muito mais carinhosas com ele do que os pais dele, assim. Uma coisa que, por exemplo, já saiu da HQ é o famoso não encosta no meu filho, que eu não consigo levar a sério. Não consigo levar. É mesmo? Não gosto. A gente teve essa discussão quando a gente tava fazendo a HQ de Desconjuração, de realmente, tá ali no RPG, passa. Mas se a gente tivesse que roteirizar, ela não cabe. Ela fica um pouco forçada, sabe? Eu defendo o Joey até no Segredo da Floresta, eu gosto da caracterização dele, né? Eu acho que realmente às vezes é meio cringe, né? A maneira como ele interpreta, mas eu acho que o personagem é um pouco cringe, sabe? Tipo, ele é intencionalmente cringe. Acho que o Luba sabia exatamente o que ele tava fazendo quando ele tava interpretando o Joey. Ele era meio alívio cômico, né? Ele era um alívio cômico, mas ele era um alívio cômico bom, ele não era um alívio cômico ruim, sabe? Eu realmente achava ele engraçado. Eu gostava daquela ideia de meu corpo é um templo, tá ligado? Tipo, eu gosto dessa construção do personagem do Joey. Mas, de fato, eu acho que o desenvolvimento dele é muito mais interessante do que o que a gente vê, às vezes, pontualmente, né? Pra ranquear ele, eu ranquearia ele mais pelas cenas que ele me trouxe do que o personagem. Eu não gosto tanto do personagem do Joey, mas as cenas que ele aparece foi as que mais me fizeram vibrar de longe. Na minha visão, é a mesma vibe do Christopher, assim. Só que eu ainda consigo gostar mais do Christopher, do personagem, do que eu gosto do Joey. Ah, não, eu definitivamente, gosto muito mais do Joey. Bota ele no S? Eu colocaria ele no S, talvez, então, baixo S. No final do S. Baixo S, Eu particularmente colocaria ele ali junto do mas você entende que é um dos protagonistas de Ordem Paranormal, não né? tem o que fazer. Assim, ele é um personagem muito grande. O Joey não estiver... o cara é tipo... por aqui, mano. Eu entendo que se o Joey não estiver pelo menos no A, eu vou ser demitido. É verdade. E o favorito do mestre ama o Joey, né? Então é foda, cara. Então, cara, na minha visão, dá pra gente deixar ele aí no S. Mas saibam que eu tenho as minhas ressalvas. Arthur Cervero! Cara, eu também vou. Eu vou me queimar. Vai, Bife. Cara, assim, ó, eu gosto muito do Arthur. Eu gosto que ele conseguiu manter essa coisa de ele ser um personagem que começou bobinho. E mesmo depois de todos os traumas que ele teve, ele continua sendo um personagem meio bobinho. Ele mantém... da mesma maneira que o próprio Joey, assim, tipo, por mais que máscara e raiva, sei lá o que, ele ainda continua tendo os olhos infantis que o Kieran fala, tá ligado? E o Arthur, eu acho que ele se manteve bem nisso também, mas... Na minha concepção, existem pessoas muito melhores para ocupar um possível novo cargo de velhice. Com certeza. E eu acho que, tipo, é meio que o arco que tá se construindo pro Arthur, ele se tornar o novo Veríssimo. Sim. Mas eu gosto do Arthur muito como personagem, eu gosto do jeito que o Guache interpreta ele, mas eu acho que vai ser muito mais interessante se for levado pra um lado onde o Arthur tá com essa pressão de ser o próximo Veríssimo e ele não consegue. Porque o Arthur, na minha concepção, ele não é um líder. Cara, eu acho que o Arthur não conseguiria ser um Veríssimo, velho. Eu acho que, ele, pelo menos de onde ele parou em Calamidade, ele apareceu no Segredo na Ilha. De onde ele parou, ali ele não consegue ser um Veríssimo nunca. Eu acho também. Eu acho que não. Talvez a imagem que a gente tem de Veríssimo seja um Veríssimo muito ríspido também. Muito... Então, ele seria um Senhor Veríssimo muito diferente, né? Ele seria um líder muito diferente. É foda porque daí a gente entra na questão do personagem do Arthur versus do que como o Guache interpreta ele, sabe? Eu não consigo ver o Guache interpretando o líder da Ordem, mas eu consigo ver ele sendo usado dessa maneira numa campanha oficial, entendeu? Como um NPC, né? Então, tipo, acho que é bom a gente falar, nós dois somos roteiristas do Ordem, a gente não tá falando sobre coisas que a gente sabe aqui, a gente realmente não sabe absolutamente nada. Não demite os caras. Dessa parte aqui, a gente não tá vazando informação, só dando a minha opinião pessoal aqui como fã, né? Sim. Até porque, tipo, no período que a gente tá gravando isso, a gente não tem muita informação do estado atual dos protagonistas, exatamente, né? A gente tá gravando isso no meio da produção do Hexatomb, então a gente tá muito mais vidrado no que rola com os personagens do próprio Hexatomb do que com os protagonistas em si do jogo. Eu sinto que o personagem do Arthur, a principal característica que eu admiro nele é que ele representa muito uma perseverança, assim, né? Com certeza. Ele, como tu disse, ele começa de um jeito e tu pensaria que todas as coisas que aconteceram ele destruiu o personagem. E, no entanto, ele continua. Sim. Ele continua e ele continua e ele não perde a essência dele. Eu acho que isso é muito foda, sabe? Ele perde o braço, ele continua exatamente. tocando guitarra com o braço. Ele continua
continua tocando guitarra, ele perde os amigos dele, ele continua por eles, tá ligado? E a importância dele só cresce ao longo da série, tipo, ele vai se tornando cada vez mais importante. E eu acho que ele abraça esse crescimento, sabe? Ele se vê como uma pessoa fraca e falha, mas parece que quanto mais atenção dão pra ele, quanto mais colocam ele numa posição de destaque, melhor ele se sai. E eu lembro sempre da cena em que ele discute com o Joey, porque o Joey quer matar o Gal, e ele se coloca no lugar de tipo, mas não é isso que o Sr. Veríssimo quer. Sim. A gente não pode ser que nem eles. Ele tá recebendo ali a confiança Exatamente. pra tomar uma boa decisão. E eu acho que aquilo ali foi um momento muito foda. Ele toma a voz da razão. Exatamente. Porque aquela provavelmente não foi a decisão correta que eles tomaram. Faria muito mais sentido eles irem pro lado do anfitrião. Muito mais sentido. Só que a situação que eles estavam levou eles irem pras máscaras, entendeu? A parte da decisão do Gal, assim, pra mim, que é a principal, sabe? Que é onde ele se coloca na frente e fala, é bom mostrar serviço, ele vai lá, aperta o botão e salva o Gal. E fala, e deu, não tem conversa. Porque ali ele tava numa visão de muito mais pela missão, pela equipe, do que pela emoção. Então ele já começou a levar a razão muito mais do que o coração dele, que é gigantesco. Eu gosto muito disso no personagem do Arthur, sabe? Tipo, ele se tornou um ícone, assim, né? Ele não é só mais aquele personagem que, tipo, é muito legal, mais uma vez, a gente traçar toda a história. Ele entrou com uma participação especial lá, ele era só um roqueiro, e ele foi crescendo e ele foi ganhando importância. Por causa disso, eu acho que a gente tem que colocar ele também em uma das posições de maior destaque. Ele é no mínimo A. Não tem como. Eu não botaria ele em S porque eu acho que ele não me impacta tanto como os outros protagonistas eu também acho. Ele é um alto A pra mim também. Eu também acho. Eu acho que eu colocaria ele na frente do A. Beatriz Portinari. Eu gosto dela nas comics. Obrigado. Eu gosto dela. Eu li a HQ e eu percebi ali uma nuance muito mais B10 da Beatriz na HQ do que no Desconjuração. Eu achava ela meio coitada, mas ela foi parando de ser coitada. E quando ela parou de ser coitada, ela morreu. Ela morreu num ponto que ela tava subindo muito bem. Porque ela apareceu... Foi a primeira que apareceu em Desconjuração. E ela já mostrou tendo uma relação com o Tristan e tal. A gente não conhecia o Tristan. E ela foi entrando bem tímida. Ela era uma personagem muito tímida. Na ordem, nas missões. Ela queria entender o que tava acontecendo. Só que, assim como a maioria dos personagens do Ordem, ela só se foi. E ela construiu pouquíssimas relações com pouquíssimas. os outros personagens. É verdade. Ela teve pouquíssimas relações com os outros personagens, assim. Eu não consigo me lembrar, também porque faz tempo que eu assisti, mas eu não consigo me lembrar de cenas memoráveis da Beatriz, a não ser a morte dela. Eu acho que ela começou muito bem, ela começou muito promissora com a questão das memórias apagadas, ela era um personagem intrigante, e a relação dela com o Dante foi muito interessante, mas eu não acho que nenhum dos dois jogadores conseguiu aprofundar essa relação de uma maneira legal. Pois é. Sabe? E olha que eles já tinham uma relação construída. Né? E ela foi a principal vítima de um dos grandes problemas de Desconjuração, que é 8 protagonistas, né? Sim. Tipo, muita gente. Tem muita gente, a gente já tinha personagens que o público amava ali, a gente já tinha jogadores que estavam acostumados com a Ordem Paranormal, a atriz entrou no meio dessa confusão aí, e eu não acho que ela conseguiu brilhar do jeito que ela gostaria. Pois é. Né? Então eu também colocaria ela ali, talvez num B ou num C. Agora é polêmico, hein? Cara, Erin Parker. Eu vou não sei o que vocês vão dizer, eu adoro a Erin, eu acho que ela é o personagem da Erin, não o papel que ela teve na temporada, é muito legal. Ela é uma personagem com um potencial muito grande, muito legal, a Calera interpreta ela em diversos momentos de uma maneira muito divertida, entendeu? Tipo, ela é uma personagem que a gente precisa ali naquela temporada, que ela é uma personagem meio fora da casinha, sabe? Sim. Eu acho que em determinado momento da temporada ela se apaga, infelizmente, né? Quando chega no arco da mansão, ela desaparece, mais uma vez, nesse 8 protagonistas. Nesse misto de 8 protagonistas, ela desaparece ali. Eu acho que o mestre também não deu tanta oportunidade pra ela aparecer, né? E a Calera também acho que ficou um pouco perdida ali, né? Não só no que estava acontecendo dentro do jogo, mas também no feedback que ela estava tendo fora do jogo. Sim. Mas eu ainda acho que a Erin é um personagem muito, muito foda. E tem meia dúzia de cenas que eu posso citar dela, que eu digo, nossa, que cena legal. Principalmente no último episódio, quando ela enlouquece. Sim. Quando ela enlouquece, ela vira um personagem muito foda. Sim. Ela vira um Junkrat. Ela vira Jinx, sabe? Jinx, eu acho isso muito foda. E só por isso eu já colocaria ela num ranking um pouquinho mais alto, sabe? A Erin, ela teve um feedback muito ruim no Ordem pela comunidade, tudo que aconteceu. Muita gente não gosta. Eu não gostava da Erin quando eu tava assistindo. Mas conforme eu fui passando, eu fui reassistindo, eu comecei a gostar muito dela. Ela é muito legal, mano. Ela é uma personagem muito boa. Ela é muito legal. Ela tem cenas e decisões que ela tomou que eu não gosto, eu também. que eu acho ruins. Tipo, romance com o Joey, pra mim, eu nem lembrava que isso existia. É verdade. Eu acho que não combinou com os personagens, eles não tiveram tempo pra construir também. Sim. Mas ela era uma
personagem que pra mim ela fazia sentido. Sim. Eu acho que a premissa dela é muito boa, sabe? Tipo, eu acho que a galera trouxe ela... As pessoas não conseguem entender a profundidade. Exato. Mas desde o momento que eu vi o post de anúncio da Erin, eu fiquei, caralho, essa personagem é muito Ordem Paranormal. É uma maníaca por explosivos, assim. Eu olhei e pensei, cara, esse personagem vai ser muito foda. E realmente foi, tipo, em momentos, assim, muito específicos da personagem. Eu queria muito que tivesse sido explorado mais a backstory dela, da avó dela, a relação da avó dela com o anfitrião. Sim, talvez vá, né? Talvez vá. Eu gosto de ver o final que ela teve, assim, que é muito simbólico, é muito... faz muito sentido pra personagem com a parada da supernova, caralho. A cena da Erin cantando, eu achei foda pra cacete. Eu também gostei. Porque, mano, tu vê que é a galera trazendo um pouco dela pra dentro da personagem. Também né? Eu achei foda também pra caralho. Eu não tinha gostado quando assisti, eu não tinha curtido. Nossa, quando eu fui achei reassistir um pouco mais maduro, eu gostei, mano. Sim. Eu acho que traz muito da Sim. personalidade do jogador. Mano, hoje em dia a gente faria completamente diferente. A gente não faria, tipo, ela cantar ali na mesa, a gente gravaria uma coisa após, faria uma teria ficado cinemática, melhor. assim. Mas era ao vivo também. Talvez assim, exato. Esse era o problema do ao vivo. A do Balu foi gravada previamente. Quando o Balu pega não é o Calango cantando ali, tá ligado? Eu acho que foi uma coisa que não foi pensada. É porque não também, foi um improviso, foi né? um sentimento, foi na hora. Mas mesmo assim, hoje a gente teria a liberdade de ter produzido isso um pouquinho melhor. Mas a gente né? deixa a Ellie no ar junto com o Arthur e Christopher. Talvez no final? Eu discordo. Depois do Chris? Eu deixaria ela num B alto. Eu deixaria num B alto também. bom. Provavelmente. Pode ser. Fernando Carvalho, mano. Cara, Desculpa. Agora começa. Desculpa, Luiz, eu odeio o Fernando. Mano, eu não suporto o Fernando, cara. Toda vez que ele tinha uma cena, eu falava, cadê o Luciano? Foi mano. legal, mano. É. Não sei lá, eu achava... O Fernando é um personagem que o potencial dele poderia ter sido bom, mas ele não foi aproveitado. Ele saiu, ele se libertou e ele, mano, É. na mesma hora. Isso é uma das coisas, Vai tipo, ser. no momento que ele tinha pra ter brilhado, que era o momento de confrontar o Kian, na minha opinião, ele borrou ali, sabe? Tipo, ele poderia ter sido um personagem muito mais interessante. Tinha muito que ele fazia também, né? Ah, cara, vítima da se eu interpretasse o Fernando, eu teria me aliado ao Kian, sabe? Exato. Teria sido muito mais legal, né? E é obviamente contra tudo que o personagem acredita, né, e tudo mais. Mas eu ainda prefiro o Fernando do que o Luciano, porque eu acho Aqui que o acabou o Fernando... mundo. Eu não concordo. Eu prefiro o Fernando Eu do não Fernando. concordo. Eu gosto do personagem inocentezinho que ele criou. Eu acho que o Luiz conseguiu construir um personagem inocente e divertidinho muito mais legal do que o Joe do Segredo na Floresta. Nossa, eu discordo em gênero, número e grau. Eu discordo completamente. Eu vou sair do vídeo, galera. Eu te digo assim, ó, eu vou falar uma coisa O que cara a gente... escreve o roteiro tá errado. Eu digo uma coisa que a gente sofre quando a gente tá adaptando as HQs, é porque esse tipo de personagem, na minha opinião, são os melhores personagens pra adaptar na HQ. Porque é onde a gente tem mais habilidade de construir em cima deles. Porque eles personagens que não renderam nada na temporada. Então a gente tem muita liberdade pra aprofundar eles, pra mostrar um lado do personagem que não foi mostrado. Dito isso, no RPG ele não mostrou nada. Ele só foi uma vítima das circunstâncias, é um cara que ele não podia nem sequer lutar, porque quando alguma coisa acontecia, ele desaparecia no meio do shuffle e entrava o Eu não consigo Luciano. me lembrar de uma cena impactante. Não tem. É que é muito complicado julgar o Fernando e o Luciano sem considerar eles um Os personagem dois. único. Sim. né? Porque um é um contraste muito grande um do outro. Sim, sabe? sim, essa é a graça, né? Mas eu acho que o Fernando ele cresce um pouco por causa de uma das minhas cenas favoritas do arco da mansão, que é o Tower Defense dos escutados. Sim. Que é ele tocando violão junto com o Arthur. E tem esse momento, assim, que mostra um pouco do lado artístico, assim, do personagem, que contrasta muito com o lado combatente. Mas eu militar acho que do Fernando. se era pra construir um personagem em cima da parte de música, né, e da relação com o marido dele, eu ainda acho que ele ficou muito como só um coitadinho e ele não foi bem aproveitado. Eu não conseguia ver o Fernando sem ser o noivo, o marido do Luciano. Eu não conseguia. E se fosse isso, então pra mim ele não era um agente da ordem, entendeu? Mas ele eu conseguia ver o Luciano sem o Fernando. Então, esse é o rolê. O Fernando não queria ser agente, tá ligado? Ele tava ali única e exclusivamente por causa do Luciano. Pois é, mas ainda assim ele não fez nada de interessante na temporada pra gente ter algum carisma por ele. Eu deixo ele D, mano. Agora Luciano, então. Eu gosto do Luciano. O Luciano é um personagem melhor. Pra mim, ele seria... Ainda acho ele um pouco genérico. Acho que ele não rendeu o suficiente na temporada. Acho que, mais uma vez, talvez o Fernando tenha arrastado ele um pouco pra baixo, assim, né? Acho que a coisa mais legal sobre ele é a questão dele ter feito o sacrifício da criança, né? Sim. Tipo, isso gerou um dilema moral muito interessante dentro da equipe, de algumas pessoas da equipe não gostarem do Luciano pela decisão que ele tomou, e da gente se colocar no lugar dele e pensar, será que eu teria feito mesmo? Isso é muito legal, né? O quanto
quanto que isso foi uma ideia do L. Joga e quanto isso foi uma ideia do Selbit, eu não sei, né? Provavelmente foi uma ideia do Selbit, mas ainda assim eu acho que isso deixou o personagem do Luciano mais interessante. Eu digo ele em mesa, o que eu gosto mais dele é que ele traz cenas um pouco polêmicas no RPG. Não digo polêmicas, mas ele traz cenas fortes. Tem muitas vezes que o Dante tenta dar um soco no Joe, mostra uma explosão, e o Luciano, ele era explosivo, mas ele era firme. Ele discutia muito, ele botava o dedo na cara do Arthur, ele não era o líder da equipe, mas muitas vezes ele tinha um comportamento realmente de um líder. Pois é. O ponto legal do Luciano é que ele confrontava o core trio, que era o Kaiser, o Joe e o Arthur. Só que aqueles três ali não ia deixar ninguém mexer um com o outro. Então a partir do momento que o Luciano ele tava meio sozinho, deles, tinha outros dois pra defender. Eu deixaria o Luciano num B. Eu colocaria ele num C. C? Eu botaria no C também. Justo. Dante. Cara, pra mim, eu tenho a opinião mais polêmica possível sobre o Dante. Pra mim o Dante, que é o que eu vou falar o contrário disso agora. Pra mim o Dante tem o melhor design do Warden. Eu gosto muito do design inicial do Dante com o cabelo comprido. Quando ele corta o cabelo, pra mim, é como se cortasse as asas de um anjo. E o design dele de calamidade, pra mim, também não é o bicho. Eu gosto muito daquele design que aparece em um episódio de Sidol, que ele tá usando um terno azul, aquilo ali eu achei legal. E é só. E é só. Eu gosto dele de cabelo comprido, pra mim é um dos meus favoritos, mas o melhor pra mim é o de calamidade, quando ele tá luzídio, ele abre o olho, ele tá fumando. Eu gosto dele. Eu gosto ele dele. Ele tá meio mago, meio ocultista. Eu vou dizer que eu odiei esse capuz branco dele. Eu achei nada a ver. Quando eles anunciaram o personagem, na arte de personagem dele, com ele com capuz, eu falei, esse cara? Quem é esse brother? É o Dante só botou um capuz, acabou. Daí ele nem usa o capuz, né? Ele fica sem capuz o tempo todo. Exato. Tipo, capuz não, quando ele tira, ele abre o olho, né? Então. Assim. Mas eu gosto muito dele ser cego, eu acho muito legal. Isso foi uma coisa que funcionou bem, né? Muitas vezes o Hakim interpretava ele de olhos fechados, ficava muito legal. Eu tô falando só questão por cima do design, né? Pra mim, ele no Calamidade, ele traz uma coisa que eu gosto muito no RPG, que é a parte do gaming. O Hakim é um nerd desgraçado. Sim. E ele fez um personagem, ele fez um mago, um ocultista mesmo, assim. Então ele era um personagem de combate, ele era o cara dos rituais, ele sempre foi. Desde coisa. Mas eu acho que em Calamidade ele foi mais pra isso. Ele não parecia mais um civil. Ele era um maguinho. Ele era um cara bizarro. Assim, completamente deturpado pelo paranormal. Ele usava um manto, um negócio. Ele era quase um script. A gente era mais próximo que a gente tinha na Ordem de uma pessoa que estava sendo afetada pelo paranormal, era o Dante. Cara, é loucura minha ou o Hakim já falou que em algum momento ele considerou o Dante ser um combatente? Sim, de um ocultista? ele chegou a fazer uma arte, inclusive, do Dante com uma arma com uma lança e tal. E aí o Selbit disse, mano, isso aqui tá muito... Primeiro eu preciso de um ocultista, e segundo, isso aqui tá ficando muito fantasia, tá ligado? Tipo, pelo amor de Deus, não faz. Tá virando Chrono Cross. Não faz nem sentido pro Dante. Não o Dante é literalmente um mago ocultista. Desde o primeiro... Mas enfim, eu não sou contra esse tipo de coisa. Tipo, eu acho legal quando a gente subverte as expectativas do que aquele personagem é. O personagem do Dante, pra mim, ele é muito foda. Tipo, eu acho que ele é muito legal, ele é muito interessante. O backstory dele é muito legal. A ideia inicial dele, que ele entrou no ocultismo pra tentar reviver a Jasmine, é muito legal. O problema é que em determinado momento é completamente abandonado e o personagem pra mim perde todo o sentido. Assim, a partir do momento que ele descobre que a Beatrice morre e que ele descobre que ele não pode reviver a Jasmine, pra mim o personagem perde completamente a graça e isso acontece pra mim até o final de Calamidade. Esse é um problema que eu tenho com o Dante. Ele é um dos meus favoritos, mas ele, em algum momento, ele só é o agente da Ordem que ele precisa lutar contra ele. Ele acaba tendo um propósito quando a Beatriz morre, porque ele vira mais um vingador, assim. Eu ainda gosto, eu acho que depois que a Beatriz morreu, ele teve o propósito de se vingar. Ele teve, tipo, agora eu vou lutar por ela, eu não vejo o Hakim explorando muito isso do personagem dali em diante. Ele nunca mais cita Jasmine, né? Ele nunca mais cita a Beatriz. Ele cita em Calamidade, só que ele pega uma flor de Jasmine e cheira, mas uma foi vez, só isso. Tipo, um cara, um dos personagens que mais apareceu em Ordem, sabe? O Dante, na minha concepção, é um dos personagens mais importantes pra lore do Ordem Paranormal como um todo, por mais que o objetivo dele ele não seja mais tão claro, mas que ele não tenha mais aquele objetivo que ele tinha no começo. O passado dele influencia muito as coisas do Ordem até hoje. Ele tava no orfanato junto com, tipo, muitos NPCs e personagens importantes. Ele é um dos protagonistas. Ele participou ali de um dos primeiros jogos ali do anfitrião no orfanato. Salvou o Kian, né? Exato, ele salvou o Kian. E as ações dele, por mais que de 1000 anos atrás, ainda estão tendo consequências até hoje. É verdade. E eu gosto muito da cena do Decadência na... Decadência puta. Eu gosto muito da cena porque, pra mim, mostra um conceito de, tipo, o Dante foi usado e enganado durante anos. E a primeira pessoa que tenta mentir pra ele depois disso, ele não mede esforços pra matar a pessoa, tá ligado?
Eu acho isso muito foda. Também é acho. um desenvolvimento da hora pra caralho do Dante. Eu botaria ele no A. Eu também botaria ele no A, gosto muito do Dante, facilmente. eu botaria ele no A. Acho que na frente do A. Acho que ele é um personagem melhor do que o Arthur. Eu gosto mais dele do que o do Arthur. Eu também. Sim. Karina Leone. Eu adoro a Karina. Karina Leone, Eu adoro a acho Karina. ela meio... Cara, ela é a minha Não personagem me pegou, mano. preferida das que foram introduzidas em Calamidade. Eu adoro a Karina. Eu não sei se é porque eu gosto do jeito que a Gabi joga. Talvez seja um pouco disso, assim. Eu gosto do backstory da família, né? E, tipo, eu gosto da maneira como a Gabi joga com ela durante a temporada. E eu não tenho muito mais do que acrescentar do que isso, sabe? Eu gosto que boa parte da Calamidade foi na Mansão Leone. Uhum. Eu gosto muito da parte da Mansão Leone, eu gosto muito de combate. Eu gosto muito dos combates que tiveram lá dentro, como cada sala era uma mecânica. Mas eu acho a Karina, ela não me traz memórias, não me traz uma construção muito grande de personagem. Não acho que ela teve uma construção muito grande. Pois é. Uma virada de chave muito forte. E eu não tenho muitas cenas memoráveis dela. Ela teve toda a questão, né, Paladina de 1,90 m. da vingança, né, e tal, da questão da família ter morrido, né. Teve aquela cena em que ela vê a Liz no outro lado e tal, tipo, foi muito legal, mas foi menos sobre a Karina do que foi sobre a Liz, né. De fato, eu gostaria de ter visto ela ter uma relação um pouco mais forte com os outros personagens ali, né. Eu acho que ela tinha uma dinâmica muito legal com o Balu, né, de Bambina e tal, tipo, eu acho que eles faziam um jogo interessante, mas de fato não é uma personagem que brilhou, assim, de uma maneira absurda. Eu acho que ela cai numa armadilha que talvez é a mesma coisa que o Balu cai, mas eu acho que o Calango levou isso muito melhor, que é a armadilha de o personagem depois de um puta personagem memorável que foi a Liz. Sim. Ela deixou de ser a Liz e ela passou a ser a Karina, então ela não só tem que construir toda uma Ela coisa tem de que novo. convencer que ela não é mais a Liz. Exatamente. Esse E uma coisa que me pega um pouquinho nessa situação da Karina e Liz, assim, é que o que a Liz falou pra ela quando ela foi transcender é: o ódio não resolve nada. Só que eu sinto que todas as ações dela, da Karina, depois disso, mesmo tendo ouvido isso, foram baseadas em ódio. Não sabe? A decisão de salvar, de matar o Gal. A decisão foi tipo uma ela coisa... tava puramente emoção. E tipo assim, ela tem, tecnicamente, ela tá se formando assim pra ter uma espécie de conexão com conhecimento. Né? O que pra mim, na visualização da personagem, não faz tanto sentido, porque ela pra mim é 100% sentido. Eu também acho. Ela é bem Ela emotiva. é muito sentimento, ela é eu também muita acho. emoção. Tem a questão dos Leone, que é uma família porrada. Sim, assim, e pra mim, a Karina, ela fica no B, mas um low B, assim. Eu colocaria ela um pouco pra cima, talvez na metade. Ela no C, boy. Aí vocês me pegam. Vocês acham? Cara, eu acho que ela é um Mas personagem tu acha melhor. ela depois da Alexandre? Eu acho ela melhor do do Alexandre? o Alex, Eu mano. acho ela melhor que o Alex. Então. Eu acho ela melhor que o Alex. Melhor que o Talvez Daniel. melhor que o Daniel. Então vamos botar ela atrás da Eren aí. Por mim é isso. Por mim é isso. Rubens, não. Rubens, eu não gosto do Rubens. Tu não gosta do Rubens? Eu não gosto do Rubens. Eu gosto muito do Rubens. Desde o primeiro bagulho que ele apareceu pro jogo no anfitrião. Eu acho ele extremamente divertido. Eu peguei um rancinho dele nesse episódio, porque ele foi um episódio que eu não aproveitei tanto, eu acho. Não me pegou muito esse episódio no anfitrião. Quando ele apareceu de novo, eu achei legal. Eu acho que ele tem cenas legais. Eu gosto mais dele do que da Karina. Mas eu não sei, eu acho que ele não me traz muitas coisas. Eu acho que as minhas partes favoritas dele são com o Balu e é mais sobre o Balu do que sobre ele. Eu acho que o Rubens é um puro suco do Phelps, assim. Tipo, ele é o Phelps em Ordem Paranormal, sabe? Ele tem o senso de humor do Phelps. Mas o Phelps muda muito do Guizo pro Com certeza. Rubens. Eu achei isso que muito eles são louco. muito menos Phelps do que o Rubens. O Rubens é muito o Phelps. E isso é uma coisa incrível, é muito divertido. Agora ficou parecendo que eu não gosto do Phelps. Mas eu adoro o Phelps, eu acho ele maravilhoso. Mas eu acho que ele cresceu muito como jogador dentro do Ordem, né? Eu acho que na época em que ele interpretava o Rubens, ele ainda estava um pouco travado, né? Ele não estava se permitindo fazer um personagem tão tridimensional. E o Rubens acaba ficando muito apagado durante Calamidade, né? De todos os protagonistas de Calamidade, ele é o que menos faz algo de interessante. Exato. Ele pontualmente fez algumas coisas de gameplay que foram legais. Apertou o botão. Apertou o botão, mas tipo assim, Eu acho que ele isso todos os jogadores fizeram alguma coisa eu assim, acho sabe? que ele sofreu muito na ficha dele também. Eu achava ele um personagem meio... Ele era um especialista, só que ele era um especialista totalmente focado pra cena de investigação e perícia. Ele não tinha nada que ele podia fazer. Ele era um socorrista, né? Então ele passava muito tempo curando os outros, né? Ele nunca teve tanto impacto, assim. Pois é, a cena, ele é um personagem que acaba dependendo muito Ele do... salvou o Balu. Salvou o Balu. Ele acaba... Novamente, ele é um personagem que acaba dependendo um pouco do Balu, sabe? É. Ele teve uma cena muito foda salvando o Balu, mas eu sinto que, tipo, o Rubens vê no Balu o que ele via numa coisa no Johnny. No Johnny, assim, tá ligado? Vocês colocariam ele onde? Eu colocaria ele num B também, mas por exemplo, eu gosto mais dele do que a Karina. Então eu colocaria ele na frente da Karina, mas ainda atrás da Erin. Eu também. Eu também colocaria ele na frente da Karina. Tá, então eu perdi aqui. Já, né? Vamos ver agora Balu. Antônio com TV. Quem
TV, velho. Foda, né, mano? Baluzão dos guris, mano. Balu. Eu gosto muito. Eu sou fã, boy. Eu adoro o Balu. Tem que fazer. Ele, na minha opinião, sofre da mesma coisa que o Biff falou, né? Tipo, ele não chega nem aos pés do personagem do Kaiser em termos de... Pra mim, ele é quase tão profundo quanto o Kaiser. Eu não muito acho. abaixo, mas ele chega num nível. Eu assim. acho que o Calango tenta. Ele tenta fazer o personagem ser mais profundo, ele traz o background do Balu. Eu gosto de ter um personagem em Ordem Paranormal que ele era vingativo e ele não é mais. Isso é muito diferente, normalmente é o contrário, né? Então, Verdade. por esse motivo, eu acho que o Balu é um personagem muito interessante. Dito isso, eu acho que ele não é tão interessante quanto os outros personagens que a gente tá falando aqui, sabe? Pois é. Eu acho que ele traz coisas muito legais, ele tem camadas, assim, eu acho que ele vai mostrar... Isso é uma coisa do Calango, ele vai mostrando aos poucos Sim. o que é o Balu, ele vai trazendo a coisa da música que a gente falou, Sim. ele traz isso, então tu já entende que, tipo, tá, ele tem alguém que ele perdeu. Ele, quando o machado dele é amaldiçoado, ele tenta tirar o sangue, ele não quer saber daquilo. Sim. Sim. Então, eu acho que ele... Tudo pra ele tem um... Ele não gosta do paranormal, né? Ele não traz nenhum detalhe pro Balu a nada, assim. Exato. Eu só acho que em Calamidade ele teve pouquíssimo tempo e eu acho que ele segurou muito as coisas. Eu acho que ele podia ter soltado um pouco mais. Porque as pessoas estavam querendo ver a história do Balu, sabe? Exato, eu acho que ele escondeu Eu muito acho que, o background. eu acho que ele foi vítima dessa fachada que ele criou pro Balu de que ser um cara engraçadão, né? E, tipo, ele acabou sendo visto como um cara engraçadão, né? sim. E eu não acho que, diferente do Kaiser, que, tipo, ele era engraçado, mas ao mesmo tempo a gente conseguia entender ele. O Balu, a gente só achava meio que ele engraçado e a dinâmica dele com o Rubens muito divertida. E poucas vezes a gente conseguiu furar essa casca pra ver realmente quem era o Balu. Então, pra mim, eu colocaria ele meio que nessa turma aí do Calamidade. Eu até via mais esse contraste, assim. Eu até conseguia ver mais vezes. Eu lembro do Calango falando na época que ele queria interpretar um personagem feliz, extrovertido. Ele meio que não queria mais ser um Kaiser. Justo. Era muito difícil pra ele ser Justo. o Kaiser, porque o Kaiser era muito pra baixo. E ele queria ser um personagem mais extrovertido. Só que o Balu acabou caindo também nesse tropo de ser um personagem... Ele é alegre, mas ele tem uma Mas coisa isso muito... é muito humano, né? Tipo, todo mundo é assim, tá ligado? A sim, gente tem muitas camadas, tá ligado? E é por isso que eu gosto dos personagens do Calango, porque eles são muito tridimensionais, humanos, né? eles são muito ricos, eles são muito... eles têm contradições dentro deles, como as pessoas têm, tá ligado? Cara, Mas, mais uma vez, acho que ele não teve a oportunidade de fazer o suficiente por ele dentro dessa temporada. Pois é. E agora? Eu colocaria ele low A ou Antes, Eu acho do, antes do B. Chris. Talvez ali, eu colocaria talvez o B. Eu colocaria ele antes do Chris, mano. Vamos ver. Ele é um Legal. personagem melhor do que o Chris, isso aí é verdade. Eu acho. Eu acho que ele merece estar acima do Chris. Eu acho que pode sim. Eu acho que ele Eu não sei se o Chris merece estar no A, mano. Eu já tô pensando em diminuir ele. Tipo, eu acho que a Eren é um personagem muito melhor do que o Chris. Entendeu, hein? O Biff não gostou. Deixa assim, deixa Depois assim. a gente dá uma revisada. Tá bom. Puta, agora é foda, nós vamos falar dos scripts. Agora Vamos que lá, eu tô equipe Gal. Eu não gosto de ninguém. Vamos ver, eu gosto do Gal. Foda. O Gal é O um... próximo agora é o Gal. Tá, o Gal... Qual Gal nós estamos falando? O Gal é muito Gal- foda. mudou muito, né? Não, o Gal é muito foda. O design dele é muito foda. E, cara, a gente tem que reconhecer... Eu acho que ele é o melhor designer. É um dos melhores, com certeza. Esse pai, eu acho Com que certeza. E a gente tem que reconhecer que a entrada dele no final do episódio de Elizabeth é, tipo, épico, sabe? Tipo, e, mano, dava genuinamente medo de ver... Eu tinha medo do Gal. Ele, porra, com Ele razão. parecia um cara fora da curva, assim. Eu cheguei a sentir muito que no final da temporada foi anticlimático saber que ele não era o boss final. Tipo, o Kian é um personagem infinitamente menos interessante do que o Gal. Mas né? assim, ele meio que foi um boss final. Foi, eles não lutaram. É que, tipo, a luta com o Kian não é uma luta. Não teve luta, Não é. tinha o que Ele fazer. tenta fugir do Kian. Exato. É, Tipo, isso é verdade. era saber ali quantas pessoas. Virou Quase um- brutal. quase um esquema. Virou brutal na porra do Ordem Paranormal ali É. na última parte. Eu acho que, tipo, a luta com o Gal foi muito interessante. A mecânica dele tá, tipo, jogando as pessoas e usando o sangue delas pra Sim, desenhar o muito símbolo foda, de, né? de A transformação. gente acho que esse é o primeiro personagem até agora que, na verdade, não foi criado pelo jogador, foi criado pelo Selvit, né? Sim. Então tem isso também, né? Mas o jogador foi bom nisso. Sim, não, ele Sim, interpretou ele muito pegou o Gal bem. muito bem. Tanto que, tipo, eu acho que em Desconjuração ele foi muito mais legal do que ele foi em Calamidade. Em Calamidade, Não, com certeza. ele teve alguns momentos muito fodas, como o momento em que ele grita pela vida dele lá, né, com o Kian, com a Clarissa. Nossa, Essa cena é do caralho. Eu tinha me esquecido Essa disso. cena é do caralho. Mas as sessões do time dos scriptas, eu não acho que ele faz grande coisa Eu pra... acho que ele acaba sendo um tóxica. É, mas
mais do que, sei lá. Eu vou discordar disso nesse momento. Eu gosto muito mais dele em Calamidade, porque a gente consegue ver mais do Gal. E eu acho muito mais legal as interações que ele tem em Calamidade, porque ele... Tá certo, ele não tem interações boas com a equipe dele. Tudo certo. Acho que ninguém, a não ser os irmãos ali, tem interações boas, tipo, entre si nas equipes. Mas o Gal tem interações muito legais com os NPCs, e principalmente com o Dagan. A relação dele com o Dagan, dele, tipo, ter construído meio que um carinho por um moleque ali que tava ali no meio, e depois ter visto esse moleque sendo morto pra caralho. E trouxe aquela dualidade. A cena dele com a Clarissa, assim, e de muito provavelmente ver que agora o ódio dele que era direcionado pra Clarissa, ou pra Ordem, ou pra pessoas da Ordem, vai ser direcionado pro Kian. É um potencial que eu sinto que a gente acabou perdendo, porque não vamos mais ver o personagem, provavelmente. E dito isso, eu gosto muito mais dele na Calamidade do que... É isso. Tipo, pra mim o Gal é definido por algumas cenas, só que essas cenas são, tipo, algumas das melhores cenas que a gente tem em Ordem Paranormal. Eu gosto mais do Gal como o vilão. Claro que ele tá muito mais forte por causa do ritual e tal. Eu gosto mais dele como aquele vilão super OP que ele era, do que quando ele aparece em alguns momentos na Calamidade. Eu gosto das interações deles, mas ele não tem muitos feitos. Eu acho que tu fica na expectativa. Eu acho que a gente desmistificou o Gal em Calamidade, sabe? Tu desmistifica ele. Tu fala tipo assim, era isso, cara. Ele é só um combatente, então. Eu também acho. Mas eu gosto muito do Gal. Eu também. Eu gosto de ter desmistificado o Gal, porque eu acho que me fez gostar ainda mais do personagem. Eu pra mim não, eu comecei a gostar menos dele. Muito mais eu gostava mais dele como o ícone, sabe? O Wicked, vamos ver. Não. Dito isso. Tá, eu não sei, mano. Eu deixaria ele A ou... Não, ele é um A bem tranquilamente. Raia, assim. Artemis. Agora vem a galera aí que... Agora a galera dos... Eu vou me queimar com a galera aí, mano, porque... Cara, eu acho que a Artemis... Ela não é ruim. Ela foi mal aproveitada. Ela foi muito mal aproveitada. Ela poderia ter sido muito legal. Eu acho que ela tinha potencial. Eu acho que o design dele é legal. Eu acho que a ficha dela era legal. Ela tinha aquele lance de mudar de aparência. Ela tinha habilidades muito interessantes. Eu vou jogar aqui alguns shades do Cellbit também. Então... Boa ideia. Faça isso. Vou jogar uns shades aqui. Eu acho que a Artemis era uma personagem que tinha realmente muito potencial. E ela tinha ideias muito boas, que eu fico muito frustrado que não deram certo. Uma das ideias que eu não lembro direito qual foi a cena, mas eu lembro direito qual foi a intenção dela, que foi se passar por outra pessoa pra enganar. Foi na luta contra o Joey. Quando o Joey apareceu, ela tentou virar a mãe da Karina. Ela falhou no teste de enganação, que eu já acho ridículo ela não ter tido nenhuma vantagem. Porque eu não lembro se muito boa. Ela teve uma ideia perfeita. É verdade. Que foi, tipo... Mas talvez a ideia tenha sido na hora errada, porque o Joey tava com ódio. Ele ia cagar pra civil e qualquer coisa. Então. Exato. Tipo, foi uma ideia muito boa que foi colocada numa cena que, tipo, cara, a gente sabe que aquela cena era a cena do Joey. Era pra ele chegar lá, fazer um massacre, farmar a aura e ir embora. Só que, tipo, muitas vezes quando tu tá jogando RPG, tu não se dá conta dessas coisas. Tipo, tu não se dá conta, tipo, eu sinto que pra atriz, assim, e pra Artemis, principalmente, tipo, aquilo ali era o que a Artemis faria em qualquer situação, sabe? Tipo, tentar... Ela nem abriu os braços. Tipo... E ela... tipo assim, se fosse numa campanha em off que a gente tá mestrando, existe um mundo em que o Joey teria saído com ela dali, tá ligado? Tipo, ela sobreviveu, eu vou levar ela comigo. Na realidade é a Artemis disfarçada, sabe? Tipo, pô, tu já girou ela ia ser brutalmente morta depois. Já girou mas tipo assim, até a Karina descobrir que não é a mãe dela, tá entendendo? A gente criou uma outra história aqui, tá ligado? Já criou um ramo. Mas não era a história que o Sam tinha escrito, ele queria que todos os scripts entrassem dentro do portal, entendeu? Sim. A linearidade do Ordem acaba causando esse problema, né? Mas não é culpa do jogador, né? Por exemplo, eu acho que a atriz teve uma ideia interessante que deu uma oportunidade de fazer algo legal. Acho que faz parte do show. Mas não foi aproveitado, né? Então aí acaba parecendo que ela foi uma personagem que não rendeu nada, por exemplo. Acho que isso aconteceu em diversos momentos. Ela perdeu o pet dela com 1 hora de episódio. Essa cena... Entendeu? Tipo, a gente perdeu tantas oportunidades de deixar o personagem mais rico e mais interessante, acabou morrendo de uma maneira absolutamente estúpida, né? Muito por culpa dos colegas de mesa dela, mais do que do mestre, né? Mano, eu acho que ela foi vítima da mesa que ela estava colocada. A equipe Kian, hoje em dia, eu vejo como um dos piores erros do Ordem Paranormal. Principalmente porque, cara, é a equipe dos vilões. E tinha, tipo, pelo menos uns 2
players muito inexperientes no quesito RPG e no quesito tanto sistemático quanto RP, sabe? Até no universo. Exato. Eu acho que, tipo, colocar esses jogadores na equipe Kian pra formar a equipe acabou dos sendo vilões que não deu certo. foi um erro muito Concordo. grande. Um erro de casting. E eu acho que... Concordo. Porque assim, se a gente for pensar no que a gente tá fazendo agora no Hexatomb, é uma equipe de vilões, né? Sim. São todos assassinos e tal. Mas a gente achou uma maneira de fazer isso funcionar, né? Sim. A gente integrou eles na ordem, a gente achou uma maneira de, tipo, guiar eles meio que na direção certa e depois ficar manejando. Ali eles não eram nem a equipe principal, mano, eles eram uma equipe secundária, tá ligado? É isso que acabou atrasando muito eles, né? Dito isso, eu acho que a gente também não vai passar pano pra personagem porque ela não rendeu nada, né? Então, tipo, ela é no mínimo um C, né? No mínimo C. Vamos botar... Máximo C, na Ou no D até, né? Tipo... Eu acho que tem pontos pra entrar ela no D. Ela é melhor do que o Fernando, isso é certo. Eu acho a Artemis, da equipe Kian, tirando o Gal, obviamente, eu acho ela um C e na minha concepção, cara, já pode jogar todo o resto da equipe Kian num D. O Boris, eu não... Eu vou abrir exceção pra um personagem. O Boris realmente não rendeu nada. Ele é né? um NPC. Ele é um dos personagens que menos rendeu. É um dos personagens que menos rendeu em Ordem Paranormal. As pessoas acham que jogar RPG lá naquele estúdio é mais fácil. É a mesma coisa. E não é. É muito diferente, entendeu? E eu acho que o Mount e boa parte desses jogadores foi vítima disso. Eles estavam num sistema que ainda estava sendo construído, com personagens que não foram também trabalhados, em sessões que eram basicamente só combate. E eles foram jogados naquela mesa ali, e foi o que aconteceu, tá ligado? Eu acho que o Boris tem uma cena que eu me lembro, assim, né, de quando o Kian fala que vai desaparecer com o corpo da Artemis, e ele começa a bater de frente com o Kian. Eu acho legal porque começa a sedimentar a ideia de que a equipe dos scriptas não tá tão de acordo com o Kian. Eles não são assim. vilões sem sentimentos. Assim. Mas dito isso, é óbvio que o Boris é provavelmente o protagonista menos interessante que a gente dito isso, bem lá embaixo. Mano, é isso. Assim, desculpa, mas nem o design do cara ajuda. Tá? Ele é um cabra. Ele é um brother. Ele tem uma foice do caralho amaldiçoada, tipo, sei lá, mano. Agora a gente vê que tem um irmão claramente superior, que é o Damir. O Damir, na minha opinião, é um personagem muito superior. Muito? Pra mim, sim. Inclusive, eu sou um defensor. Eu não sei de nada. Entre os personagens que o Luiz tem agora, vivos, o Damir é o melhor personagem que ele tem. Talvez o melhor personagem que ele já fez dentro de Ordem Paranormal. Agora é polêmica. Calma aí. Porque eu acho que... É emocionante. Eu acho que o Damir trouxe uma profundidade de um personagem que o Luiz não tinha explorado até então e não explorou depois, ainda assim depois. Que é fazer um personagem mais sério e um personagem que, pela primeira vez em Ordem Paranormal, a gente tem um vilão que se arrepende completamente do que fez e começa a tentar viver com aquela culpa, tá ligado? E o Damir, nos últimos 2 episódios de Calamidade, pra mim, é um personagem muito mais interessante do que o resto dos personagens que a gente tá falando aqui, entendeu? Eu acho que ele realmente começou essa construção, mas eu acho que ele não teve tempo. Eu acho que se a gente for ver mais disso futuramente, eu acho que ele subiria um pouco no meu ranking. Eu acho que ele tem potencial. Eu acho que ele não mostrou isso. Mas... Não o suficiente, mas eu acho que ele mostrou muito mais do que o restante da equipe. Entendeu? Sim. Claro, tirando o Gal, né? O Gal é um personagem muito rico. Ele tá na mesma da... eu coloco ele na mesma barca do Boris, mano. Sei lá, eu achei ele meio... eu subiria ele pro B, talvez. Eu boto ele no C, na frente da Artemis. Na frente da Artemis? Na frente da Artemis. Tá, tu colocaria ele... Eu colocaria ele no final do B, atrás da Beatriz. Vamos deixar ele aqui, então. Então, vamos botar ele no topo do C. Vamos dividir. Vamos dividir essa. Beleza. Theodore Bagwell, mano. Caralho, Theodore Bagwell. Mano, eu amo o Zero. Eu também. Ele é muito bom. O Zero em qualquer coisa que ele aparece, ele é maravilhoso. Ele já jogava de TRP, só que eu acho que ele sofreu de não saber que porra é o universo do Ordem. Também acho. Eu acho que ele foi jogado ali e falou, mano, é um vilão aí, é um bicho lá. Eu acho que a gente tá descobrindo, acompanhando essa série há tantos anos, que existem diferentes tipos de jogadores. Exato. Existem jogadores para certos tipos de RPGs, existem jogadores que vão brilhar muito num one shot, tem jogadores que vão brilhar muito mais numa temporada longa do que num one shot. O Zero é um jogador de RPG muito bom. A gente viu isso em Sacramento, né? Ele fez um RP maravilhoso. Nossa, mas ele não rendeu nada no Ordem. Né? Tipo, ele não rendeu nada no Ordem. Ele rendeu uma das cenas mais polêmicas. Se eu fosse mestre, não faria. Não faria nunca. Que é o T-Bag comendo rato. E foi o que aconteceu muito em Natal Macabro. Teve algumas cenas com o cachorro. Com o Joto. Teve muitas cenas com o Joto que o Selbit
fala, não, mas não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Ele Você não tinha muita pegada com o cachorro. não é um Pokémon, né? Apesar de que morrem cachorros em Natal. Mas e não aconteceu. Aquela hora eu falei, eu quero comer o bicho. Pega como se fosse um item. Sabe? Exato. Não teve muita escolha. Eu acho que assim, isso teria sido uma cena legal mais pra frente, talvez, mas ali bem no começo do episódio é muito do nada, sabe? É muito. E dá pra ver que a Artemis ela fica meio tipo. Sim, porque, mano, tipo, não era qualquer bicho Era assim, 50% do personagem dela. Exato, tinha uma era que nem se no primeiro episódio de Desconjuração um NPC tivesse matado o Orfeu, tá ligado? Tipo, pô, a personagem morreu, sabe? Tipo... Mas eu acho ele tem um design maneiro, ele tem um conceito. Ele tem um conceito maneiro. Ele vomitava os rituais, assim. Um nojentão. Então, eu acho que ele ia funcionar muito melhor como um NPC do que como personagem protagonista. Eu deixo ele no low dele. Eu deixo ele no... Esse é um alto dele. Alto deles. Eu deixo ele no alto dele. Ele é mais legal que o Boris. Não é mais legal que o Artemis, também não é mais legal. Eu acho que eu concordo. Exato. Eu concordo com onde a gente tá. E agora nós estamos entrando nos spin-offs aqui, como a gente consegue ver. Mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se vocês curtirem esse tipo de vídeo, a gente faz uma parte 2 com os spin-offs, ranqueando os personagens dos spin-offs junto dessa mesma tier list aqui, a gente adiciona nessa. Acho que não precisa separar, né? Não. Agora as coisas começam a ficar interessantes porque são temporadas que eu e o Stefano começamos a trabalhar. É verdade. Então, são temporadas deles. E Sinais do Outro Lado é a minha temporada favorita, eu acho, mano. Se for tirar as principais. Cara, eu vou causar tristeza nos comentários. Deixa pra próxima. Deixa pra próxima. Se tu gostou, esse vídeo dá bastante trabalho. Trabalho significa que eu preciso do apoio de vocês. Então, se tu gostou desse vídeo, manda pro amiguinho que gosta de Ordem. Fala se tu concorda com a gente. Fala que a gente é idiota, que a gente não entende nada. Fala que eles não entendem nada de Ordem. Fala na cara mesmo. Fala que os caras que estão escrevendo o bagulho não sabem de porra. Fala que tu fazer melhor que eles, mano. Pode discordar da gente, manda tua opinião, manda a tua tier list aqui no chat. Marca a gente no Twitter com a tier list, @escreverrpg em todas as redes sociais. Se quiser me ajudar mais ainda, seja membro pra ver os episódios antes, pra ver os vídeos antes. Mas o que mais me ajuda é se inscrever e deixar o like. Eu vejo vocês na parte 2. Um beijo.